Pessoal, a economia brasileira pode piorar e muito agora no início de 2020. O motivo para isso é porque realmente o mercado interno não pega no tranco e, em contrapartida, o Brasil tem uma capacidade de produção muito grande. A gente consegue observar essa capacidade de produção quando a gente compara, por exemplo, o PIB de agora com o PIB, por exemplo, de 2012, antes dessa crise. E por que essa economia não pega no tranco? Não é por falta de tentativa do governo, é por falta de confiança. Nós tivemos no final do ano passado medidas como o 13º no Bolsa Família, nós tivemos também a possibilidade de saque do FGTS, tudo isso para aquecer a economia. Nós tivemos em dezembro também o 13º, que já é convencional para o final do ano, e tivemos também uma redução da taxa de juros. O que se espera a partir de todas essas medidas de estímulo econômico é que a gente tenha um boom nas compras, e não foi isso que aconteceu. O dezembro de 2019 ficou praticamente do mesmo tamanho do dezembro de 2018, quando a gente tinha condições péssimas econômicas e também a gente tinha toda a questão aí da insegurança em relação às eleições. Qual que é o problema dessa redução na demanda? Essa redução da demanda, ela tira confiança no investidor. A prova disso é que o Brasil teve, em 2019, a maior fuga de divisas internacionais da sua história. Resumindo, em 2019 nós tivemos um cenário em que o Brasil mandou dinheiro para fora, ao contrário daquilo que se esperava, que a gente teria aí muitos investimentos internacionais em 2019, a balança foi desfavorável, a gente teve fuga de dólares. Mas agora o cenário para 2020 ele é ainda mais cruel, porque, veja bem, em janeiro a gente não tem o 13º, em janeiro a gente não tem o saque do FGTS, em janeiro a gente não tem as condições de compra que existiam em dezembro e a gente não tem sequer os empregos temporários que acontecem por ocasião do Natal. E a gente tem um problema ainda maior. As pessoas que estão empregadas e comprometeram parte do salário em dezembro, agora essas pessoas estão com menor liquidez porque elas precisam pagar as prestações daquilo que elas compraram em dezembro. O que significa que a gente pode ter um cenário bem complexo agora em janeiro. Principalmente se a gente admite que o governo está trabalhando uma espécie de incentivo ao investimento e esse incentivo não convence os grandes empresários porque os grandes empresários conseguem fazer uma leitura real da situação econômica. O empresariado da classe média, ele acaba se convencendo, acaba se iludindo e às vezes até aumenta os estoques por causa de uma propaganda que acontece em relação à melhora econômica. A base da pirâmide, ela não consegue investir em absolutamente nada, então ela não consegue realmente entrar numa roubada por causa disso. Mas vamos imaginar que essa situação de vendas de dezembro, que não tem condições de se repetir agora em janeiro, realmente estimule os varejistas a comprarem mais. E o brasileiro, sem dinheiro, obviamente, não vai comprar dos varejistas. Muitas mercadorias podem ficar nas prateleiras, o que pode levar varejistas ao desespero, o que pode fazer com que eles realmente comecem a vender produtos abaixo do preço de custo. Qual que é o problema disso? O Brasil já está no limiar da deflação. Limiar da deflação significa que a gente está próximo de entrar numa inflação negativa. Se o Brasil entra numa espiral de inflação negativa, a tendência natural é que as pessoas parem de comprar esperando que os preços melhorem. É mais ou menos assim, olha, os preços estão abaixando. O que você vai fazer, né? Obviamente, se os preços estão abaixando, você vai esperar amanhã para comprar os cadernos das crianças, você vai esperar amanhã, às vezes, até para fazer uma compra para dentro de casa, e quem dirá comprar um carro ou algo mais caro aí para sua casa. Você vai, obviamente, esperar o dia de amanhã, e essa ideia de esperar o dia de amanhã vai forçando ainda mais essa guerra de preços que a gente percebe, por exemplo, no mercado de fretes. Os caminhoneiros já estão nessa guerra de preços, infelizmente. Se essa guerra de preços chega nos demais mercados, a gente vai ter um super desincentivo ao varejo, porque os varejistas vão pensar, olha, eu não vou comprar mais estoque, porque os estoques estão desvalorizados
desvalorizando na prateleira. Eu comprei por 100, estou vendendo por 90, porque senão ia estragar. Em contrapartida, se o varejista não compra, obviamente não tem por que o produtor fabricar. A gente vai ter aí mais uma espiral de encolhimento do mercado, com demissões, com aumento do desemprego. É importante dizer que, apesar de que o Brasil tenha criado alguns empregos durante o ano de 2019, e o governo esteja até utilizando essa criação de empregos para tentar incentivar a retomada do crescimento econômico, esses empregos foram criados em condição de subutilização da mão de obra. Quando você procura, por exemplo, a taxa de subutilização da mão de obra no site do IBGE, você percebe que durante o ano de 2019, apesar da gente ter tido aí criação de empregos, a taxa de subutilização cresceu, o que significa que muitas pessoas estão trabalhando em áreas diferentes daquelas que elas gostariam de trabalhar, e por isso a mão de obra é considerada aí subutilizada. Bom, isso é obviamente só uma avaliação de cenário, não é, claro que não é meu desejo, mas é muito importante a gente ficar atento a essa realidade econômica. Eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal Leonardo Estopa no YouTube, marcar para receber as notificações, e muito obrigado pelos compartilhamentos e até mais. Não esqueça de curtir o vídeo. Valeu, pessoal.